Graça e paz, abençoados, graça e paz, uma bênção e uma maravilhosa noite de bênção e de paz para todos vocês, para todos nós que vivemos o Evangelho da Graça, o único santo e perfeito Evangelho que testifica a Cristo ou o Cristo ressuscitado. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso Rei. E é da vontade dele, e é feito dele, que os seus filhos sejam livres, libertos de todo engano, toda mentira, toda trapaça religiosa que existem dentro das chamadas igrejas. Como eu sempre digo, igreja sou eu, igreja é você. Atos 7, 47 ao 50, você pode conferir. O Altíssimo ali perguntando: que casa me edificareis? Ou que casa vocês me construirão? Ou que casa vocês farão para mim habitar? O Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, feitos pelos homens. Templos chamados igrejas, né? Mas Deus habita, Deus mora em espírito, a sua morada em espírito é eu e é você. Graças a Deus por isso. Mas eu quero ler aqui, para nós meditar um pouquinho, em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Repetindo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, seja anátema. 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Seja anátema. Amém. Abençoados e abençoadas em Cristo, filhinhos e filhinhas de papai amado. Deixa eu colocar aqui para vocês algo muito importante. Abençoados, nós temos dois evangelhos. Um evangelho é o que nós conhecemos dentro das chamadas igrejas. É o evangelho das obras, o evangelho das maldições, o evangelho que tem diabo no meio, Satanás no meio, tem inferno, lago de fogo, condenação do pecado, tem juízo final, tem fim do mundo, tem Apocalipse, tem Mateus 24, tem grande tribulação, tem obras da lei, maldições da lei, sacrifícios da lei, pagamentos da lei, ofertas da lei, dízimo da lei, batismo da lei, consagrações da lei, jejuns e intensas e longas orações, buscando a Deus, clamando a Deus. Tudo isso, gente, coisas da lei, rudimentos da lei, rudimentos lá da cruz de Cristo, rudimentos que não têm mais virtudes, que não têm mais edificações, que não têm mais inspirações de Deus, que não têm mais virtude de Deus,
para trazer benefício espiritual para os filhos de Deus. Não tem mais. Esse é o primeiro evangelho. O evangelho do reino que Jesus disse: vão, ide e pregai a todo o mundo. Este evangelho, o evangelho do reino. Qual reino? O evangelho do reino de Jesus Cristo de Nazaré, ou do Filho de Deus, que é o Salvador do mundo. Qual mundo? Judeu. Qual mundo? Israel. Todas as nações da terra. Só existia Israel, só existia a nação de Israel, e todas as nações e cidades e vilas e bairros e circunvizinhanças, enfim, tudo que existia na época, há quase 2000 anos atrás, estava dentro de Israel, dentro de Jerusalém, dentro do povo judeu. Ali era o centro das atenções religiosa, cristã, evangélica, tudo que se falava em Deus, tudo que se falava em Deus, tudo que se relacionasse em Deus, falasse em Deus, em mandamentos, em estatutos, em lei de Moisés, tudo que se referia, tudo era voltado, tudo estava ligado a Israel, gente, ao povo judeu, tá? E foi para eles que Jesus Cristo veio, foi para eles que Jesus veio. Foi para eles porque eles estavam debaixo da lei, eles estavam debaixo do pecado, eles estavam condenados a perder a vida eterna, a não passar a vida eterna com Deus. Por quê? Porque eles pecaram. Qual o pecado que eles cometeram? Invalidaram o primeiro pacto, que é esse pacto que eu estou falando para vocês, que é essa aliança, a primeira aliança que Deus fez com eles, segundo a lei, debaixo da lei, pelos propósitos e 613 mandamentos da lei, ordenanças a cumprirem e benefícios a receberem, se cumprissem as ordens, as ordenanças da lei. Isso aí você pode ver ali em Deuteronômio 28, está ali as bênçãos e as maldições. Para quem? Para quem obedecesse esses mandamentos, para quem guardasse esses mandamentos, para quem cumprisse esses mandamentos, mandamentos da lei de Moisés, que foi dado ao povo judeu, e não aos gentios, não a nós, não a quem nascesse depois da cruz, não a quem vivesse, nascesse depois da cruz, pessoal. Amém? Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo que ninguém poderia anunciar, ninguém pode anunciar, ninguém pode colocar, ninguém pode pregar, ninguém pode expor, explicar, ensinar, pregar, dar estudos, dar ensinos, falando de outro evangelho, senão este evangelho da graça, que é o segundo pacto, que é a segunda aliança. É o que eu sempre falo para vocês. Se você ler Jeremias 31, a partir do 31, e Hebreus capítulo 8, a partir do 12, vocês vão conferir, ou melhor, Hebreus capítulo 8, a partir do 8, né? Aí vocês vão conferir ali, pessoal, que depois daqueles dias, o Senhor Jesus diz o quê? Eu farei com eles um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. E não será mais pelas obras da lei, será pela graça, será pela fé. O homem não será mais justificado, meus filhos não serão mais justificados pelas obras da lei, pelas obras da lei de Moisés, da lei do homem. A lei e os profetas duraram até João. A lei não veio por um homem, mas a graça e a verdade não vieram por Jesus Cristo. Então, abençoados, é isto que nós estamos aqui colocando para todos os filhos e filhas de Deus, que foram ensinados errado, que foram ensinados
totalmente fora da revelação de Jesus Cristo que ele deu a Paulo, que é o Evangelho da Graça. Então, hoje, agora, fazem 5 anos que Cristo me libertou, que Cristo me livrou, que Cristo abriu o nosso entendimento, abriu a nossa mente, iluminou a nossa mente com o Espírito Santo da verdade, e Ele nos fez reviver. Nós estamos revivendo tudo que Cristo nos deu naquela cruz. A vida eterna, a salvação, a justificação, a santificação, a perfeição. Estamos perfeitos e completos em Cristo. Não nos falta nada, nada. Essa carne e esse sangue não herdam o reino, não herdam o céu, não herdam a vida eterna. Isso nós já sabíamos, isso todo mundo sabe. É por isso que a morada de Deus agora, depois da cruz, depois do ano 70, é você abençoado. Nós somos o templo onde habita Deus, aonde Deus mora em espírito, aonde Deus habita em espírito e no nosso espírito. A coisa é totalmente espiritual. Então, abençoado, nós podemos conferir então esta leitura, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 você pode conferir. Então, este é o Evangelho, este é o novo pacto. Esta é a nova aliança, que não é mais o homem justificado pelas obras, mas é justificado pela fé. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 16 agora. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí, abençoados, está vendo? Então está aí a verdade. Creia quem quiser, creia quem quer, aceite quem quiser, creia quem quiser, mas quem crer e quem quiser, verá e verão a glória de Deus. Como fazer para ver a glória de Deus? É crer, é acreditar, é viver essas verdades. Viver no seu espírito, viver, claro, no seu corpo, viver a sua pessoa, a tua pessoa, amado. O teu viver, a tua vida, corpo, alma e espírito, gozar dessas verdades. Ficar em paz em Cristo, ficar salvo em Cristo, ficar perdoado em Cristo, ficar justificado em Cristo, no Espírito e pelo Espírito de Cristo, que é aquele que ressuscitou dos mortos e vive e reina para sempre. Está reinando e está vivificado em cada filho, em cada filha, em cada um de nós. Por isso está escrito que Deus é o Pai dos Espíritos. Por quê? Porque a coisa é totalmente no Espírito. Não é na carne, é no Espírito. Não é no sangue, é no Espírito. Não é na carne do homem, não é no Jonas homem, não. É no Jonas Espírito. É no Filho, na Filha, em você, em Espírito, no teu Espírito, que Deus está morando, habitando. Ele está ali. Por isso que a salvação é do Espírito. A salvação é no Espírito, abençoado, e do Espírito. Então eu louvo e agradeço a Deus porque hoje nós podemos ensinar essas verdades, pregar essas verdades, crer nessas verdades e estar livres de total condenação ou de qualquer condenação ou de qualquer acusação. Para terminar, Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual Espírito? Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Deus é Espírito. São João capítulo 4, você pode conferir. Deus é Espírito. São João capítulo 4 está escrito isso. Amém? E daí o versículo 2 de Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Está aí. Então você e eu estamos livres
de qualquer tipo de condenação, de acusação. Por quê? Não vivemos mais segundo a nossa vista, não vivemos mais segundo as nossas forças, segundo nossos sacrifícios, nossos pagamentos, nossas santificações, nossas orações, nossas buscas, nossos jejuns, nosso esforço, nosso sacrifício. Nada de obras do homem, nada de obras da carne, nada. São tudo obras do Espírito Santo que Cristo fez e nos deu pela sua cruz. Obras do Espírito Santo. Hoje a obra do Espírito Santo é gozo, paz e justiça no Espírito. É alegria, felicidade, louvor, adoração e gratidão sempre por tudo que Deus nos deu. Amém? Fica aí com esta mensagem. Você pode se inscrever lá no canal Ministério Caminhos da Graça. Entre lá, deixa teu joinha, faça teu comentário e seja abençoado cada vez mais, ouvindo a verdade em Cristo Jesus, nosso Papai dos Espíritos. Amém? Sou Jonas Barros, teu amigo, teu irmão, do canal Ministério Caminhos da Graça. Entre lá, se inscreva, deixe teu joinha, deixa teu like, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens, salve, abençoe alguém pelo Evangelho da Graça, o único e santo e perfeito Evangelho de Jesus Cristo, que realmente nos coloca na posição de filhos, livres e libertos da lei do pecado e da morte. Amém? Graça e paz, abençoados, graça e paz.